Menos impostos, passagens mais acessíveis. Menos impostos, mais empregos. Menos impostos, mais oportunidades. Menos impostos, mais produção. Menos impostos, gás mais barato. De um lado, o governo da Paraíba corta impostos em todos os setores da economia. Do outro, tem mais emprego, mais oportunidades para quem quer trabalhar e produzir e descontos para quem precisa. Governo da Paraíba. Caoa Sherry apresenta All New Tigo 7 Pro. A última palavra em inovação, design e qualidade na criação de um SUV com a melhor tecnologia do mundo. Tigo 7 Pro. Nunca se viu nada igual. Feito para quem conhece, sabe o que quer, mas deseja mais, muito mais. Quer saber o motivo de tanta alegria? Essa dupla perfeita pra você. Assine o combo BrisaNet mais Netflix e tenha muito mais diversão. Para proteger o seu voto, o sistema eleitoral possui várias camadas de segurança. A urna não tem acesso à internet, o que impede qualquer invasão. O código-fonte é verificado por instituições e especialistas independentes. A transferência de dados é protegida de ponta a ponta. Ao todo, mais de 30 barreiras garantem a segurança do seu voto e a integridade da democracia. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Sabe aquela energia potente que vem de dentro da gente? Na Paraíba tem. E aquela criativa que vira cultura, alegria e arte? Oxi, essa tá por toda parte. Do litoral até o sertão, Borborema, Brejo e Cariri. Esse brilha da nossa essência. Aqui é Paraíba, aqui é potência. Olha só, não é qualquer curso, tem um método. É uma mega experiência. Ó, quanta gente aprendeu aqui. Ouvindo, falando, lendo, escrevendo. E você ainda pode assistir a mesma aula aqui no CCAA online. Lembra? Quando você entrou aqui, você não falava nada. E agora eu falo mesmo. No CCAA, a convivência vira fluência e todos vivem juntos a experiência de se entender. CCAA, é assim que se fala. Olá pessoal, estamos aqui com mais um programa Fique Bem e eu conto com a audiência de todos vocês para que vocês possam nos acessar pelas nossas plataformas digitais @TV Sol Patos, no YouTube, Instagram e Facebook e também pelos nossos canais de TV, pela Brisa TV no canal 184, na TCM Mossoró no canal 244 e na TCM Mossoró no canal 2 para toda a região do Cariri. E para falar hoje um tema super importante para que todos vocês tenham conhecimento. Qual é a importância da inclusão social? O que devemos fazer? Como é que a gente deve entender isso? E qual é o movimento que a gente deve gerar em torno das pessoas que estão próximas e do mundo em que a gente vive? E para falar sobre inclusão social, ninguém melhor do que Francisco Almeida, que é teólogo, professor do IFPB de filosofia e também psicanalista. E uma pessoa que tem uma exímia muito grande para falar sobre o assunto. Seja bem-vindo, Francisco. Desde querida, é um prazer enorme estar aqui com você nesse espaço. Agradeço pelo convite e estamos à disposição para essa conversa, que será uma conversa entre amigos. Com certeza, seja muito bem-vindo. E para que a gente possa conhecer um pouco sobre quem é Francisco Almeida, fala pra gente, quem é você? Francisco Almeida é um homem de 44 anos, já com seus cabelos brancos, grisalhos na cabeça. Né? Eu sou patoense de nascimento, né? Minha família é de Patos e aqui eu cresci, e aqui eu vivi. Fui morar em João Pessoa para estudar no seminário. Eu fui seminarista em João Pessoa por 6 anos. Depois eu voltei à cidade de Patos para o estágio pastoral e fui ordenado padre no final do ano de 2005 e fiquei no ministério de padre até o final de 2010, quando decidi deixar o ministério e aí enveredei por outros caminhos. Eu tinha formação em psicanálise, fui atuar como psicanalista, eu tinha formação em licenciatura em filosofia, e aí fiz o mestrado, doutorado em filosofia, fui ser professor de filosofia. Em 2003 entrei no IFPB, no Instituto Federal da Paraíba, como professor de filosofia no campus de Sousa.
2012, voltando um pouquinho, 2012 eu me casei, né, com Rafaela Lucena. 2013 entrei no IFPB, 2014 nasceu a nossa filha Ana Liz, que vai fazer 10 anos na próxima semana, passa rápido. E, enfim, em 2015 eu vim de Souza para Patos, para o campus de Patos do IFPB, onde estou atuando desde então, e vivendo intensamente as experiências que são oportunizadas pela vida e tentando contribuir como professor e como formador de opinião, quando convidado sou para esses espaços de debate, de palestra, enfim, para ajudar a contribuir um pouco com a evolução, né? Já que é um desafio tão grande evoluir como ser humano, evoluir como cidadão nesse mundo tão tenso, tão desafiador que a gente vive. Então é um pouco de Francisco Almeida. Fico muito feliz em poder estar aqui, em poder partilhar também com todos os que acompanham o Fique Bem esse conhecimento e essa experiência que a gente foi acumulando ao longo desse tempo. Com certeza. E para a gente começar esse bate-papo aqui bem esclarecedor, eu quero que você fale para a gente o que de fato é inclusão social. A gente fala muito sobre isso, a gente vê muito na TV, muita reportagem, mas para trazer assim, de uma forma direta, clara, objetiva, explica para a gente o que é essa inclusão social. Para a gente entender um pouco do que seja a inclusão social, é fundamental que a gente comece a falar do que é a sociedade. Não é? A sociedade é essa experiência coletiva de sujeitos diferentes que, num pacto, né, numa espécie de contrato, como diria o Jean-Jacques Rousseau, opta por estar unido nesse processo de solidariedade. Né? E essa unidade, dessa diversidade de pessoas, ela é regulada por parâmetros legais, né, por um ordenamento jurídico formal através das leis e dos decretos, com as suas sanções previstas em caso de descumprimento, e também pelas chamadas regras informais, que são aqueles comportamentos que são reprimidos pela espontaneidade da atitude do outro. Né? Por exemplo, não existe uma lei que diga que é proibido eu coçar os meus ouvidos com a tampa da minha caneta. Mas convencionou-se nos hábitos, nos bons hábitos da relação social, que isso não é elegante. Então, se eu fizer isso em público, certamente as pessoas vão reprovar essa minha atitude e censurar essa atitude com gestos ou até mesmo com palavras, ou se distanciando um pouco de mim, não é? Tipo, não está escrito em lei alguma na sociedade brasileira que, por exemplo, nós somos obrigados a cuidarmos da nossa higiene pessoal, a tomarmos banho, a colocarmos perfume, mas caso eu não faça isso, né, e eu comece a exalar um odor desagradável, as pessoas que estão próximas vão se distanciar de mim, vão manifestar de alguma forma que eu estou em desacordo com aquilo que se espera de mim. Então, a sociedade é essa experiência coletiva, desafiadora, complexa, que de uma certa forma exige que nós nos adaptemos às normas formais, como eu acabei de falar, mas também a essas expectativas informais que as pessoas têm em relação a nós. E aí, sobretudo nesse campo das expectativas informais, é que o desafio de incluir-se ou estar incluído ou ser incluído socialmente, ele é gigantesco, né? Porque aí as pessoas elas são preconceituosas, elas discriminam, elas segregam, né? Elas estabelecem padrões de acolhimento que são muitas vezes até desumanos, violentos. E então a inclusão social se transforma num grande desafio. Porque, em tese, a inclusão social significa eu pertenço, eu faço parte, eu ocupo um lugar nesta dinâmica de associação de pessoas. E eu faço isso de uma forma capacitada quando eu tenho acesso, por exemplo, aos direitos básicos. À educação, ao cuidado da saúde, à habitação, à segurança, né? Ao lazer, né? À diversão, enfim, são direitos básicos que deveriam ser garantidos a todo cidadão. Porque, afinal de contas, isso compõe o espírito da sociedade. Vivemos em sociedade exatamente para que tenhamos acesso ao conhecimento, acesso à saúde, acesso à segurança, acesso ao lazer. São direitos que são inerentes à condição de sociedade. O que a gente vê é exatamente não acontecer essa garantia desses direitos. E ao não ter garantida esse acesso, né, garantido esse acesso
a esses direitos essenciais, nós temos um processo de exclusão social. Né? Pessoas que formalmente estão vivendo no país em que a gente está, no estado, na cidade, na comunidade em que a gente se encontra, mas que não tomam parte, de fato, naquilo que deve ser o espírito, né, a espinha dorsal da sociedade, que são esses direitos dos quais eu falei. E qual é a relação da inclusão social com os direitos humanos? Pois é, esse tema dos direitos humanos é um tema muito importante, muito emblemático e muito controverso, não é? Por quê? Porque nos últimos tempos nós temos passado por um grave processo de legitimação, de uma desvalorização dos direitos humanos. Ou uma concepção equivocada dos direitos humanos, associando os direitos humanos a uma espécie de defesa da criminalidade, defesa da delinquência, do comportamento reprovável na sociedade. Né? Então, sempre que você escuta falar em direitos humanos, há sempre alguém que diz: os direitos humanos existem para defender os bandidos, para os humanos que não são direitos. Né? Até se tem uma espécie de clichê que diz que direitos humanos para humanos direitos. Isso tomou conta de uma parte da sociedade, de uma parte significativa, a ponto de a gente precisar, de fato, retomar o conceito original do que são os direitos humanos. Né? Os direitos humanos são exatamente isso que eu falei. Direito à vida, direito à liberdade no sentido integral da palavra. Não a liberdade que eu defendo, não é? A liberdade para atacar, a liberdade para agredir. Não, a liberdade no sentido de direito de expressão do pensamento, da fé, da crença, do desejo. Né? Essa liberdade que o cidadão deve ter, uma liberdade limitada, obviamente, pela lei. Eu não tenho liberdade para ir além do que a lei me permite. A minha liberdade ela é na sociedade contida pela lei. Eu não sou livre para cometer um crime. Eu não sou livre para te agredir, né? Para ser violento com você, para ser preconceituoso com você, porque o preconceito, a violência são crimes tipificados em lei. Então a minha liberdade ela tem uma fronteira legal se eu vivo em sociedade. Né? Mas os direitos humanos passam exatamente pelo direito de ser livre de acordo com a lei. Né? O direito de ter acesso à educação, de ter acesso à cultura, de ser um agente de cultura, de expressar o meu pensamento, por mais que o meu pensamento seja diferente do pensamento de uma grande parte. Então esse direito de manifestação do pensamento, direito de manifestação de crença, são todos direitos humanos, direitos à inviolabilidade física, direito da inviolabilidade da propriedade da minha casa, do ambiente em que eu vivo, do meu lar. Então são todos direitos humanos, né? Que não podem ser desrespeitados. Então, ao ter garantidos esses direitos, naturalmente a minha cidadania ela é também preservada. A minha condição de ser social, de ser integrado à sociedade. Né? Então a gente precisa de fato discutir isso, refletir sobre isso, racionalmente falando, né? Humanisticamente falando. Porque nós temos uma espécie de surto de delinquência moral e intelectual no mundo inteiro, não é só no Brasil, que tem arrastado a gente para o esgoto, né, do conhecimento, um conhecimento estúpido, um conhecimento idiotizado, né, para ser bem contraditório, porque não há idiota que conhece, mas enfim, é uma imbecilidade coletiva que nos assusta e que nos leva a uma visão de ser humano deturpada e que muitas vezes está ali na fronteira do preconceito, da eliminação, da segregação do outro pelo simples fato de ele ser diferente de mim, no seu pensamento, na sua crença, no seu desejo. Então, resgatar o tema dos direitos humanos, Deise, é importante porque nós precisamos sempre defender o direito do outro de ser diferente de mim. Né? Como diria o Voltaire, eu posso não concordar com o que você diz, mas eu vou defender até a morte o direito de você dizer. Né? Essa diferença ela é sagrada, inclusive nas relações sociais. Porque uma sociedade uniformizada ou monopolizada por um pensamento único, por um modelo único de humanidade, seria entediante, seria insuportável. A diversidade na sociedade é o que enriquece, embeleza, encanta a sociedade
E os direitos humanos, eles estão aí exatamente para serem os guardiões dessa liberdade, dessa diferença, dessa diversidade que caracteriza a nossa sociedade. E vivendo nessa controvérsia, infelizmente, apesar de todo esse arcabouço que a gente vê sobre direitos humanos, inclusão social, ainda se é preciso, em pleno século XXI, criar leis, né? Leis que protejam, leis que possam punir também aquela pessoa que, por exemplo, é racista. Exatamente. O racismo é uma coisa abominável sob todos os aspectos. Mas o quanto nós somos racistas, né? Nós temos esse grande defeito, esse defeito de origem, essa falha de origem, porque a identidade da sociedade brasileira, ela foi construída sob estruturas carcomidas pelo preconceito, né? Marcadas, caracterizadas pelo preconceito. Sim. Nós tivemos uma sociedade originária que aqui estava antes da chegada dos colonizadores, e essa sociedade foi brutalmente, violentamente dizimada da forma mais cruel possível, né? Negada na sua condição e no seu direito de existência, graças à ambição e à ganância dos colonizadores. Também os colonizadores que aqui vieram já tinham consigo a marca ou as marcas desse preconceito, dessa discriminação dos portugueses. Para aqui vieram aqueles que não encontravam em Portugal um espaço digno de inclusão social. Então, de uma certa forma, esses colonizadores trouxeram no seu espírito um ressentimento violento e despejaram esse ressentimento sobre aqueles que aqui já estavam. Depois, os negros, que foram brutalmente, criminosamente arrancados de suas comunidades, de suas famílias, para serem escravizados, para servirem ao trabalho de colonização, de exploração das riquezas naturais do nosso país. E uma população de milhões de negros que viveram como escravos aqui por mais de 3 séculos e que depois, numa suposta evolução, né, com a abolição da escravatura, foram largados à própria sorte, sem que tivesse nenhum direito de reconstituir a vida a partir de novos parâmetros garantidos. Então foram abandonados à própria sorte. E ainda hoje são vítimas, né, de uma delinquência daqueles que se sentem superiores por simplesmente ter um tom de pele mais aclarada, né, ou mais aclarado. Então, os trata como inferiores, né, num processo de recrudescimento de um preconceito histórico que se arrastou por tantos anos. Então, nós precisamos corrigir muita coisa. E, às vezes, a gente fica pessimista, né, Deise? Porque, às vezes, a gente vê sinais de avanço. Sim. Mas é como você diz, em pleno século XXI, né? Em pleno 2024, sim, nós assistimos a gestos e atitudes abomináveis sobre todos os aspectos. Sim. E vindos muitas vezes de pessoas com um certo grau de esclarecimento. Né? Pior o que mais ainda. Me assusta é isso, sim, porque a ignorância é o álibi, sim, para algumas condutas inadequadas ou até muitas vezes, enfim, estúpidas. Mas quando você tem uma formação, quando você tem uma experiência cultural que em tese devia ter te dado uma capacidade de tolerância, de compreensão, de acolhimento de todos, a gente se assusta muito mais. Porque, de fato, o ser humano está se embrutecendo de uma forma assustadora. Isso realmente é um desafio para todos nós, né? Sobretudo no campo da educação, nós temos um desafio enorme de tentar evitar que as próximas gerações, que serão formadas por aqueles que hoje estão em nossas salas de aula, que essas gerações sejam melhores que a nossa geração. Sim. Que é penosamente trágica. Exatamente. Quais são os grupos, Francisco, que você mais vê hoje, que a gente enxerga dentro da nossa própria sociedade como mais excluídos? Nós temos uma exclusão muito forte ligada às pessoas pobres, né? Os pobres sempre foram vítimas da exclusão social, as vítimas mais gritantes da exclusão social, né? Então, os mais pobres, porque se naturaliza a pobreza, né? Às vezes até se atribui a pobreza a uma espécie de preguiça, né? Uma falta de interesse, uma falta de motivação para estudar. Não quiseram estudar, não querem trabalhar. Naturaliza-se a pobreza como uma espécie de consequência de uma decisão da própria vítima. Como se fosse uma escolha, né? Uma escolha, como se fosse uma escolha. Né? Então, os pobres, eles são sempre o grupo mais vitimizado por essa exclusão social, até porque, de fato, eles ficam de fora de uma educação de qualidade, de uma saúde pública de qualidade, eles não têm como pagar.
e às vezes a saúde pública já sofrida nem é acessível a todos, porque faltam profissionais, falta estrutura que garanta esse acesso. Então, os pobres, eu diria que as pessoas com deficiência, né? As pessoas com deficiência também respondem por uma minoria excluída. Eu acho que há sinais de avanços nesse campo, né? A pauta das pessoas com deficiência tem sido uma pauta mais presente nos debates sociais, até porque as deficiências elas não escolhem classe social, né? Elas estão presentes em todas as classes sociais, então começa a haver uma mobilização social maior para que os direitos das pessoas com deficiência ou com necessidades específicas possam ser garantidos. Então eu acredito que nesse campo há uma evolução. As mulheres, não é, Deise? Por incrível que pareça, na contramão das conquistas históricas que as mulheres conseguiram ocupar um espaço na sociedade de protagonismo. Não são mais coadjuvantes dos homens, elas são protagonistas. Vocês estão ocupando esse espaço que, por direito, há muito tempo deveria ser de vocês, pela liderança, pela criatividade, pela competência que vocês têm, pelo equilíbrio. As mulheres são muito mais equilibradas, são muito mais centradas, muito mais organizadas do que os homens. Historicamente, isso tem pesquisas que provam isso. Então, vocês ocuparam as escolas, ocuparam as universidades, vocês correram atrás disso e com muito mérito hoje vocês estão na liderança da sociedade em vários campos. Apesar de outros nichos sociais ainda serem muito resistentes à presença das mulheres, e eu acredito que as mulheres precisam de um processo de conscientização e de cumplicidade muito maior. Né? Eu acho que vocês são a maioria entre os brasileiros, e vocês estão em maioria nos cursos superiores, e vocês estão ocupando esses espaços no empreendedorismo, em todo tipo de área da sociedade, da economia, da cultura, vocês estão ocupando esses lugares, mas às vezes falta uma certa cumplicidade de vocês. Por exemplo, na área da política. É gritante. Né? É grande, uma disparidade assustadora. Por isso que tem que ter um percentual, né, de mulheres, é exigido. Exigido, e a gente sabe das manobras que são feitas para simplesmente compor essa exigência legal. É pior. Né? Mas assim, eu fico às vezes assustado como a maioria da população, a maioria dos eleitores é uma maioria composta de mulheres, mas você tem uma minoria de mulheres no Congresso Nacional, nas câmaras municipais, nas assembleias legislativas. Eu fico a me perguntar por que as mulheres não votam em mulheres? Muito mais do que... apoiam, né? Não apoiam as mulheres, não é? Porque eu acredito que vocês fariam uma revolução social nesse país. Porque a gente olha para os exemplos das mulheres que estão nesses postos legislativos, nos postos executivos, as governadoras, né, as prefeitas que nós temos, no geral, são muito mais eficientes do que os prefeitos homens, as prefeitas mulheres, as vereadoras, né, os vereadores homens, as vereadoras mulheres são muito mais eficientes. Né? Há exceções, claro, mas no geral a gente admira bastante algumas delas porque são competentes e atuantes e probas e tal. Então, às vezes eu fico me perguntando por que não há mais essa cumplicidade? Porque eu acho que faria uma diferença gigante na transformação social do nosso país. Um outro nicho social que sofre um preconceito muito grande são as religiões não hegemônicas. Não é? Por exemplo, as religiões de matrizes africanas, como elas são vítimas de preconceito e, nos últimos tempos, de violência. Né? A gente tem os templos de candomblé, os terreiros de umbanda depredados, né? Os líderes expulsos de suas comunidades porque são vítimas de um preconceito absurdo, né? Insano. E historicamente são, né, vítimas desse preconceito, mas nos últimos tempos, como você diz, o que mais nos assusta é que nós estamos no século XXI. E mesmo assim, esse preconceito acompanhado de uma violência assustadora, de uma estupidez, de uma insanidade ainda muito presente e muito renitente. Então é realmente um outro nicho. Um outro público vítima do preconceito é a comunidade LGBT, QIA+, enfim, as letras todas que a gente sempre tem que estar se atualizando nelas. Acho que as pessoas que amam, desejam, né, diferente daquilo que se normalizou seu padrão, né, também são vítimas desse preconceito. Preconceito absurdo, violento, agressivo, que nós precisamos combater. Né, porque é um campo extremamente delicado. As pessoas muitas vezes associam a orientação do desejo sexual das pessoas
a uma escolha, e a uma escolha absurda, porque vai de encontro àquilo que a natureza humana impõe, e a gente precisa corrigir essas leituras, porque, em primeiro lugar, não se trata de uma escolha, não se escolhe a orientação sexual, não se escolhe a orientação do desejo, as pessoas se dão conta de que esta é a sua orientação do desejo, e não há muito que se possa fazer diferente do que algumas pessoas apregoam, que é possível mudar, se converter, etc. Quando a gente vai, você é psicóloga, você acompanha na sua clínica as experiências mais dramáticas das pessoas que têm que lidar com esse preconceito e com essas leituras equivocadas que se tem da orientação do desejo sexual e da estrutura sexual das pessoas. Então, são também muito vítimas, né, da brutalidade, da estupidez violenta desses delinquentes morais que se encontram presentes na nossa sociedade, tornando a experiência social sempre um desafio, né, e às vezes uma experiência perturbadora. Se nós fôssemos mais inteligentes, se nós fôssemos mais humanos, mais tolerantes, respeitosos, solidários, viver na sociedade seria uma experiência muito mais interessante, muito mais leve. Viver seria uma experiência menos desafiadora. Isso. E muitas vezes dá medo de quando a gente está, por exemplo, na clínica e de repente algum paciente traz a questão da orientação sexual. O medo, ele é gritante, né? Porque a gente vai vendo todas as características daquela pessoa e aquela pessoa vai se reconhecendo como tal, mas muitas vezes ela bloqueia, né? Eu bloqueio porque eu não posso, porque a sociedade não vai me aceitar assim. E aí essa sociedade, ela começa a partir das pessoas de casa. Sim. Porque meu pai não aceita, minha mãe não aceita. Então imagina como é que é a vida dessa pessoa. Pois é, né? Deve ser assim, um inferno, né? Exatamente. Porque realmente, como você ressalta, esse acolhimento familiar, né? A gente é muito preconceituoso. A gente é um preconceito criminoso, porque às vezes a gente trata desse assunto, desse fenômeno, ou dessa condição da sexualidade humana em casa, já com palavras de segregação, de exclusão. E a gente nem se dá conta de que está crescendo dentro da nossa casa um ser humano cuja orientação sexual, cuja estrutura sexual ainda não está definida. Porque, ao contrário do que essas pessoas pensam, a definição, a consolidação da estrutura do desejo sexual não se dá no nascimento. É uma construção que se dá ao longo dos primeiros anos de vida e vai até aí os 13, 14, 15 anos, enfim. Então, às vezes, a criança ela já cresce ouvindo dos pais ou do núcleo familiar ampliado expressões de preconceito, de rejeição, de violência contra as pessoas que têm alguma orientação do desejo sexual que vai de encontro aos padrões estabelecidos pela sociedade ou pela religião ou coisa desse tipo. E essa criança ela já cresce ouvindo aquilo. E de repente ela se dá conta de que a sua estrutura, a estrutura do seu desejo sexual não é a estrutura padrão que os pais aprovam e o que os pais desejam para os seus filhos, né? E aí, como é esse sentimento, né? Esse sentimento de não pertencimento, de rejeição e de exclusão. Então, você que está na clínica, você sabe quantos dramas vividos por pessoas silenciosamente e o quanto às vezes esses dramas eles impedem o crescimento dessas pessoas nas outras áreas, né? O quanto esses dramas às vezes tolhem a pessoa de suas criatividades, de suas potencialidades, né? E chegando a pior, né? Ao alto índice de suicídio, que a gente infelizmente ainda vê muito hoje. Muito. Né? E você sabe bem que essas questões ligadas à orientação do desejo sexual estão muito associados a um índice significativo de suicídio. Muito muitos suicidas estão diretamente relacionados a esses dramas da sexualidade, que poderiam ter sido muito bem tratados, tratados com equilíbrio, com aceitação, com respeito. Acolhimento, né? De fato, né? Da pessoa. Não é da orientação sexual, é você da pode pessoa. até não aceitar a orientação sexual da pessoa, mas você precisa aceitar a pessoa. É um imperativo ético aceitar e acolher a pessoa, porque aquela condição sexual que ela carrega não a define. Não é? A orientação sexual do desejo da pessoa não a define. A pessoa é muito mais que a sua orientação sexual. Então a gente acolhe a pessoa. Né? Então realmente isso é fundamental. Eu acho que de fato é urgente que reflitamos sobre isso, porque há uma evolução. A gente está regredindo assustadoramente nesses quesitos. O assunto agora é saúde da mulher no quadro Fala Onco.
Hoje, a doutora Lidiane Guimarães vai reforçar a importância do diagnóstico precoce do câncer de colo uterino. A oncologista clínica e diretora do Centro de Oncologia H+Onco fala sobre a campanha Setembro Flor, que alerta para a prevenção desse câncer que atinge o aparelho reprodutor feminino. Oi pessoal, mais uma semana aqui no Fala Onco. Lembra que semana passada a gente conversou sobre a campanha Setembro em Flor? Então, cada semana desse mês de setembro vai ser voltado para as mulheres, para a gente conversar sobre um câncer ginecológico e conversar como é que a gente vai se prevenir contra eles. Então, hoje nós vamos falar sobre câncer de colo uterino. Câncer de colo uterino é o terceiro câncer mais incidente entre mulheres no Brasil. E eu fico super triste com relação a isso, porque é um câncer totalmente prevenível, tanto com vacina. Quantas vezes as pessoas me perguntam, doutora, não tem uma vacina que possa curar o câncer? Poxa, a gente tem a vacina contra o HPV, que já está muito bem documentado, que ela é eficaz, que ela é segura, ela é dada pelo governo com as crianças, né? Tem uma faixa etária para fazer uso da vacinação contra o HPV. O HPV é uma infecção que não só causa o câncer de colo uterino, mas causa também o câncer de vagina, o câncer de vulva. Saindo um pouquinho dos cânceres ginecológicos, também tem a ver com câncer de orofaringe, com câncer de ânus. Então, se tem como a gente prevenir com uma vacina, então, por favor, leve teu filho para fazer a vacinação contra o HPV. Então, de 9 a 14 anos, homens, meninos e meninas, né, vamos tentar ver se melhora essa situação para daqui a 10 anos a gente não estar com esse sofrimento que a gente passa hoje. Porque, infelizmente, como eu já falei, é o terceiro câncer mais incidente em mulheres, com relação ao câncer de colo uterino. Além disso, o que a gente pode fazer, né? Falando da vacina, a gente pode fazer o Papa Nicolau, o famoso preventivo. O preventivo que está acessível nas unidades de saúde, está acessível no seu ginecologista. Então, quais são as mulheres que têm indicação de fazer? Quando é possível e quando é para ser feito o Papa Nicolau? As mulheres de 25 a 65 anos, o que é preconizado pelo Ministério da Saúde, mulheres com atividade sexual entre 25 a 65 anos, têm indicação de fazer o Papa Nicolau, o seu preventivo. Então, se faz um ano, foi negativo, se faz o segundo ano, não tem nenhuma lesão precursora, ela pode fazer uma nova realização do preventivo a cada 3 anos. Então, coloca lá na tua agenda, todo mês de setembro, vamos tentar esse ano? Faz agora. Quando for ano que vem, repete novamente. Se estiver tudo bem, daqui a 3 anos. Se tiver alguma lesão, você vai conversar com o seu ginecologista, vai ver se aquela lesão, qual tipo que é, como é que ele pode ser diagnosticado, se precisa de uma biópsia, o que precisa ser feito, para que os pacientes não precisem sofrer com o tratamento, com o diagnóstico do câncer de colo uterino, que infelizmente não é curado só com cirurgia, na maioria dos casos. Ele só é curado quando está no início do tratamento, quando está indo no estadio muito pequeno, estadio 1. Então, a maioria das pacientes, ela tem o diagnóstico quando essa doença já está localmente avançada. E aí ela vai precisar passar por quimioterapia, junto com radioterapia, junto com bracterapia. Lembrando que ela é uma mulher jovem, que tem atividade sexual. Então, tudo interfere para depois voltar, depois do tratamento, ter todo um cuidado para ter suas relações sexuais. Então, ninguém precisa passar por isso, né? Às vezes a gente pode prevenir, como a gente sempre fala, prevenir é o melhor remédio. Então, esse mês, o Setembro em Flor, a gente foca no mês de setembro, mas a prevenção contra o câncer ginecológico é o ano todo. Por isso que eu estou aqui falando, por isso que a gente vai fazer ações aqui na cidade, por isso que a gente sempre fala, se você pode prevenir, Papa Nicolau, com a vacinação contra o HPV, além das crianças, é dado pelo Ministério da Saúde também para pacientes mulheres com diagnóstico de HIV até 45 anos, também para mulheres que já tiveram câncer, fazer a vacina contra o HPV. Então, se você tem essa conscientização, o nosso papel tá aqui falando para vocês é justamente sobre prevenção. Semana que vem vamos falar do câncer de ovário, mais um câncer ginecológico que afeta tanto as mulheres nesse país. Então, não perca, mulheres, semana que vem aqui no Fala Onco. Todas essas colocações que a doutora Lidiane Guimarães fez sobre a prevenção do câncer de colo uterino são muito importantes. Então, vocês se liguem para fazerem exames de prevenção e cuidar da sua saúde.
E você acredita que a dependência tecnológica, hoje o acesso em excesso à tecnologia também tem gerado esse fator de exclusão, de gerar ódio nas redes sociais, de você chegar e falar aquilo que vai atingir o outro, a chegar muitas vezes ao ponto mesmo da pessoa tirar a própria vida? Sim. É um fenômeno que nós estamos assim tendo que lidar com ele numa velocidade assustadora, né? Porque ele avança numa proporção que nós não conseguimos dar conta, né? Nós não conseguimos dar conta. E as consequências desse uso cada vez mais universalizado, generalizado das mídias, da tecnologia, começa a trazer consequências trágicas para a estrutura, para a personalidade, para o comportamento das pessoas. Né? Isso. Porque agora as redes sociais, elas subvertem exatamente essa ordem natural da estrutura social. Porque as pessoas agora se sentem muito mais livres para agirem de forma delinquente, né? De forma criminosa. Sim, sim. Porque há uma percepção equivocada de que o ambiente virtual não é o ambiente contido pelas leis e pelas normas e pelas regras. Exatamente. As pessoas acham que podem dizer, manifestar, escrever o que bem quiserem nas redes sociais. E elas se sentem encorajadas por isso, porque agora elas encontram um respaldo em outros delinquentes, que antes se sentiam um pouco intimidados, constrangidos, né? Você dizia às vezes uma coisa meio delinquente ali num grupo, numa roda de conversa, e alguém já ficava meio envergonhado, e alguém já recriminava, e alguém já se contrapunha. Agora não. Nas redes sociais você tem as comunidades dos delinquentes morais, dos delinquentes intelectuais, né? Você tem o esgoto do mundo correndo a céu aberto nas redes sociais, e você se sente apenas mais um entre tantos daqueles que usam as redes sociais para expressarem aquilo que há de pior neles mesmos. Porque antes, Deise, nós tínhamos um cuidado muito maior em guardarmos o que há de pior em nós mesmos somente para nós mesmos. Isso. Né? Havia todo um policiamento. O inconsciente ficava muito bem contido ali dentro, porque a gente tinha um certo medo de deixar vir a público aquilo que há de mais fétido em nós mesmos. Agora não. Agora há uma solidariedade da podridão humana. Então nós parece que gostamos de expor a nossa podridão, porque outros também o fazem, e aí nós endossamos esses outros nas comunidades, nos grupos, nas redes sociais, e aí corre solta essa delinquência humana. As redes sociais, elas trouxeram, dentre tantos males, trouxeram esse, que é essa solidariedade no que há de pior no ser humano. E aí uma anarquia, né, moral, uma anarquia ética, que é uma ferida grave no coração da sociedade. A sociedade não se sustenta com a violação recorrente das suas normas, né, com furos contínuos sendo feitos no tecido que devia moralmente articular a experiência social, o convívio dos diferentes a partir de propósitos comuns. A partir de uma vontade geral, né? De novo recorrendo ao Jean-Jacques Rousseau, uma vontade geral que se sobrepõe sobre as vontades individuais. Porque se nós impusermos a nossa vontade individual sobre o tecido da sociedade, nós furamos esse tecido. Porque prevalecerá as individualidades em detrimento da coletividade. Então, para que a coletividade sobreviva e se sobreponha, é necessário que as individualidades sejam contidas. E hoje nós estamos vendo um movimento contrário. Né? As individualidades se sobrepondo, sobretudo no universo virtual. E uma defesa brutal de que isso seja garantido, essa liberdade seja garantida. Mas como uma liberdade? Para atacar, para destruir, para desrespeitar, para violentar o outro. Como é que pode? É a autodestruição da sociedade. E quando alguém vai ali, pune alguns crimes cibernéticos, é visto como censura. Estamos vivendo o retrocesso da censura, né? Mas porque eles não entendem que internet ela não pode mais ser vista como terra sem lei. Exatamente. Né? A censura, essa censura legal, essa censura moral, essa censura ética, ela é indispensável para a vida da própria sociedade. Não é? Então os direitos essenciais de manifestar o que eu penso, eles devem ser garantidos, não podem ser censurados, desde que aquilo que eu penso não seja crime, não seja criminoso. Por exemplo, eu sou a favor da discriminação, né? Eu sou a favor da eliminação dos negros da sociedade. Eu sou preconceituoso, eu sou racista.
Infelizmente eu não posso fazer nada. Você é o que você pensa. Agora, lamento, você vive em sociedade e no ordenamento jurídico da sociedade isso é crime. Isso. Então você pode até pensar assim, mas você não pode manifestar. A lei lhe impede de manifestar. Né? Eu sou preconceituoso. Eu acho que os homossexuais devem ser agredidos na rua para criarem vergonha. Tá, infelizmente eu não posso fazer nada com esse seu pensamento delinquente. É o que você pensa, é o que você acha. Mas lamento lhe informar que esse pensamento ele é legalmente censurado. Você não pode manifestá-lo. Então a censura ética, a censura moral, a censura legal, ela é fundamental para a sociedade. E ela é um freio. Ela é um freio de arrumação. Né? Exatamente. Ela é um freio de arrumação. Sem ela, a sociedade não se sustenta. Mas não, as pessoas querem ter o direito de cometerem crimes. Porque crime não é só você pegar uma faca, um revólver e matar alguém. Né? O crime não é só você pegar um objeto e jogar na cabeça de alguém. Crime é você agredir alguém na sua honra. É você mentir sobre uma pessoa em público, numa rede social. É você acusar uma pessoa de algo que ela não praticou, que ela não cometeu. Você precisa responder legalmente por isso. Porque isso é calúnia, isso é difamação, isso é crime tipificado. Então as pessoas acham que não, que podem dizer o que bem entenderem. Em qualquer campo, em qualquer área, porque isso é liberdade de expressão. Liberdade de expressão tem um limite. A sua liberdade de expressão tem um limite que é um limite legal. Que é um limite ético. Se você não é ético, se você não é moral, você é um cidadão que está subordinado a um regimento, a um ordenamento jurídico. Então, a sua conduta ela vai ser censurada pela lei. Você vai responder legalmente por isso, seja com uma multa, seja com uma retratação pública, seja com uma prisão, as diversas sanções que estão na lei. Mas isso precisa ser compreendido, porque nós estamos rasgando aos poucos o tecido social. E sem o tecido social, nós temos o caos, nós temos a barbárie, a ordem imposta pela violência individual, a brutalização completa do ser humano. E eu imagino que se nós pensarmos um pouquinho, essa não é a sociedade que nós desejamos. Aliás, esse não é o modelo de organização humana que nós desejamos. Exatamente, por isso que é muito bom falar com quem é especialista em filosofia. E eu sempre falo para as pessoas, gente, filosofia é a disciplina mais importante de uma grade curricular na escola. E muitas vezes os alunos, eles, mas filosofia eu não entendo, mas filosofia eu vou pensar em quê? Eu digo, gente, é a base para você se construir como ser humano. É a base para você enxergar uma sociedade saudável. É indispensável para você entender o que é um bem comum. Né? E as pessoas, elas muitas vezes vão correndo, né? Porque matemática é melhor, português é mais importante, enfim. Mas a filosofia é a base de tudo, para que você, inclusive, se construa como um indivíduo reto, ético e saudável, né? É imprescindível a filosofia na vida da gente, Francisco. Então, você é uma exímia, né? Nessa sociedade tão adoecida que a gente vive hoje. E ainda falando agora sobre o fato da educação, estamos perto do Enem, né? Mais uma vez. E nós ainda conseguimos ver muito pessoas que conseguem tá xingando, reclamando, dizendo que não é justo as cotas nas universidades públicas. Fala pra gente sobre como é que acontece esse processo de inclusão social sobre as cotas. Pois é, esse é um tema polêmico, né, Daisy? Porque, de fato, as cotas, elas foram... É uma política pública exatamente que visa atacar essa exclusão social. Né? Porque você imagina, historicamente falando, nós tínhamos a convicção de que a educação superior é para os mais ricos. Historicamente. Né? Isso, inclusive, estava muito presente nas leis e diretrizes básicas da educação brasileira, na LDB de 1971. Né? Você tinha, um pouco mais de 50 anos atrás, há 60 anos atrás, você tinha ainda na política educacional brasileira essa concepção de que a educação básica focava na população em geral e a formação superior para as elites, literalmente, para as elites econômicas, culturais, enfim, do país. Então você tinha um acesso muito restrito dos mais pobres aos cursos superiores, a uma graduação, né? Você tinha um outro fenômeno, esse fenômeno ainda é presente. Você tem nas universidades públicas, nos institutos federais, mas principalmente nas universidades públicas, você tem os cursos mais bem conceituados do país, em todas as áreas do conhecimento. Né?
Então, o que acontece? Os jovens, os adolescentes, as crianças, adolescentes e jovens, filhos dos mais ricos, estudam a vida inteira, fazem a sua educação básica, ensino fundamental e ensino médio, nas escolas privadas, que são aquelas que garantem uma melhor qualidade na educação, e depois eles vão fazer os cursos superiores na escola pública, na universidade pública. Uhum. Então, quando pensou-se nas cotas, pensou-se em atacar esse fenômeno contraditório. Sim. Né? Porque, tipo, beleza, o filho dos mais ricos, ele estuda a educação básica nas escolas privadas, e aí quando ele termina, ele vai estudar na escola pública, na faculdade, na universidade pública. E o filho do mais pobre estuda a educação básica inteira nas escolas públicas, Sim. que tradicionalmente são aquelas de qualidade mais sofrida, e aí ele não vai ter condições de entrar na universidade pública porque ele não tem como concorrer com aqueles que estudaram o ensino fundamental e o ensino médio nas escolas privadas. Sim. É uma desigualdade assustadora, Daisy. Eu estudei Gigante. até o meu primeiro ano do ensino médio, que na época chamava-se segundo grau. Eu estudei da minha educação infantil até o meu primeiro ano do ensino médio em escolas públicas do município de Patos. Depois eu fui para o Colégio Cristo Rei, porque eu entrei no seminário e eu recebi a bolsa, né? Eu fui estudar no Cristo Rei no segundo e terceiro ano do ensino médio como bolsista. Eu não enlouqueci porque Deus é grande, né? Eu costumo dizer que meus cabelos brancos começaram naquela época, né? Eu tinha 17 anos. Então, porque é uma disparidade, Isso. é uma diferença assustadora, gritante. Sim. Né? Então, assim, é muito injusto você imaginar que o filho dos mais pobres ele não vai para a universidade porque ele não quer. Sim. Não é porque ele não quer, porque ele não tem condição, ou ele não tinha, pelo menos, condição até muito pouco tempo, de concorrer num vestibular com alguém que tinha tido a sua educação básica numa escola privada. Então ele sobrava, ele não tinha acesso. Ou simplesmente ele acessava aqueles cursos que os ricos não queriam fazer. Então sobravam as vagas para qualquer um. Que entravam com as notas mais sofridas possíveis nos vestibulares e nos Enems da vida. Sim. Então essa política das cotas veio como uma forma de corrigir em parte isso. E eu me lembro que quando essa lei das cotas entrou em vigor, foi uma reação social terrível. Né? Porque é sempre assim. Isso. Né? A sociedade, a classe média, os mais ricos reagiram abominando essa política, porque isso ia acabar com a qualidade da educação pública superior. As universidades iam ter que abaixar o nível do seu ensino, porque os cotistas não conseguiriam acompanhar. Imagine uma pessoa com a vida toda de educação básica numa escola pública conseguir entrar num curso de engenharia, de medicina, de direito. Como é que vai ser? Não vai acompanhar, não vai dar conta. Eu me lembro muito bem dos discursos que eram feitos à época. Né? Mas a experiência nesses anos que se sucederam às cotas diz que é o contrário. Né? Essas pessoas conseguem sim, conseguiram sim, e as pessoas que são frutos, né, já estão no mercado, no mundo do trabalho, os médicos, advogados, engenheiros, outros tantos psicólogos e tantas outras áreas do conhecimento que entraram na universidade pública através das cotas, estão aí brilhando. Sim, sim. Né? Se aperfeiçoaram, se pós-graduaram, estão aí, muitos deles voltaram para a universidade como professores. Então, estatisticamente falando, essa repercussão negativa que se teve da política das cotas naquela época, veio por terra, caiu por terra. Né? Se prova hoje o contrário. Os pobres estão tendo mais acesso. Não como deveriam, né? Porque a educação devia ser uma experiência a qual todos deviam ter acesso. De forma igual. Né? Exatamente. Tem vaga para todo mundo na universidade, tem vaga para todo mundo nas escolas, enfim, quem quiser só ir lá, faz a inscrição. A gente sabe que isso não é assim. Uma política semelhante foi a política da lei das empregadas domésticas. Né? Acho que em 2013, salvo engano, quando foi sancionada a lei que exigia que as empregadas domésticas fossem fichadas, tivessem suas carteiras assinadas, todos os direitos trabalhistas, etc., garantidos. Eu me lembro da polêmica, da reação assustadora que foi, que isso era um absurdo, ia aumentar o desemprego, porque a classe média não conseguiria assinar a carteira das suas empregadas. E a gente sabe, Daisy, como funcionava das empregadas domésticas naquela época. As pessoas trabalhavam feito escravas nas casas das famílias, né? Sim. Para ganhar um mísero dinheiro, às vezes restos de roupa, restos de comida. As pessoas até achavam que estavam fazendo uma grande caridade àquelas pessoas. A gente tinha adolescentes que vinham da zona rural para cuidar das casas das pessoas aqui na cidade, estudavam à noite, sem ganhar nada. Limpavam a casa, faziam a comida, ganhavam o prato de comida, o almoço, o jantar, o café,
ia dormida e as pessoas ainda batiam no peito achando que eram benfeitoras, porque tinham dado estudo a essas pessoas. Minhas irmãs, das minhas irmãs mais velhas, viveram essa experiência. Né? E as pessoas que as acolheram em suas casas, muitas vezes batiam nos peitos para dizer que tinham sido benfeitoras. Eu trouxe a sua irmã para morar em casa, para ela poder estudar. E a vontade que a gente tinha era sempre de dizer, não, você trouxe a minha irmã do sítio para limpar a sua sujeira, a sujeira da sua casa, fazer sua comida. E em troca disso você dava um lugar para ela dormir, uma rede, um lugar para dormir e um prato de comida. Então essa era a lógica. Quando aparece uma lei que vai dizer, opa, as empregadas domésticas precisam ter suas carteiras assinadas para terem seus direitos garantidos. É profissão. É profissão. Sim. É atividade legal. Você precisa remunerar e precisa garantir os direitos essenciais de uma profissional. Uma assistência à saúde, uma aposentadoria decente, né? Sempre é aquém do que precisava ser, mas pelo menos uma aposentadoria segura para o período da sua velhice. Sim. Isso soou na sociedade como um absurdo. Ainda hoje as pessoas mais ricas, mais empoderadas, economicamente falando, não engolem essas políticas de inclusão social. Porque são pessoas que assimilaram esse modelo de exclusão social. De uma sociedade em que somente uma parte pequena tem acesso a todos as benesses da sociedade, né? E a outra maior parte fica a ver navios, né? As pessoas não suportam essa ascensão social, essa inclusão social. Essa é mais uma contradição de uma humanidade cada vez mais delinquente, né? Assustadoramente delinquente. E cega, né? E cega, Deise. Principalmente. E falando sobre a questão da inclusão escolar, né? Você que é professor do IFPB hoje e está à frente hoje de todas essas dificuldades que se vê hoje em sala de aula, dessas pessoas com necessidades especiais, como é que você vê essa inclusão social hoje? Você percebe que, por exemplo, os professores estão preparados, a escola, a instituição, ela está preparada para receber essas pessoas? Bom, falando da minha experiência de IFPB, eu diria que nós somos, assim, dentre as instituições públicas de educação, nós somos aquela que está mais bem preparada, Deise. Nós temos um esforço enorme, nós temos uma equipe multidisciplinar no nosso instituto, nos campi do Instituto Federal, no Brasil inteiro, né? Há todo um esforço, há uma estrutura privilegiada de suporte, de apoio a essas demandas específicas crescentes que chegam cada vez mais à sala de aula. E nós, professores, somos desafiados, né? Porque nós realmente não fomos preparados, principalmente, eu falo pela minha geração, né? Sim. Não fomos preparados para lidar com essas demandas específicas que são, repito, crescentes e cada vez mais chegam à escola, o que é bom, porque se chegam à escola significa que isso é um processo de inclusão também dessas pessoas que por tanto tempo foram excluídas como incapazes, né? Eram guardadas, trancadas em casa. Exatamente. Não é incapaz, não pode. Uma pessoa tem um retardo, não tem condição. Hoje não, essas pessoas estão ali e há todo um esforço, né? Há um esforço hercúleo dos professores, da equipe pedagógica, da equipe multidisciplinar do Instituto Federal, que aliás eu deixo já aqui um convite, porque o nosso processo seletivo está aberto, né, desde o dia 4 de setembro, que as inscrições para o ingresso dos estudantes no ensino médio no IFPB em todo o estado e sobretudo aqui em Patos, as vagas estão abertas, então os estudantes de todas as escolas públicas e privadas podem fazer sua inscrição. Tem um site, vou aproveitar para fazer o merchan aqui, Deise, que é o estudante.ifpb.edu.br. Você vai lá no site, tem todas as informações necessárias, o tutorial de como você fazer sua inscrição. E aí o IFPB estará de portas abertas acolhendo você para um dos nossos cursos técnicos integrados ao ensino médio. Então, no IFPB, retomando um pouco sua provocação, nós temos esse esforço. É sempre aquém, nós sempre precisamos fazer mais, porque é uma experiência, é uma realidade muito desafiadora para todos nós. Mas nós temos sim, nós temos pedagogas, nós temos assistentes estudantis, nós temos auxiliares de educação, nós temos equipe médica, né? Nós temos um médico que atende no nosso campus, um médico do Instituto Federal que atende nossos estudantes, nós temos uma técnica em enfermagem, nós temos uma equipe de psicopedagogia, né? Clínica que acolhe, é toda uma equipe que nos dá esse suporte. Ficamos, às vezes, lamentando que as demais escolas públicas, estaduais, municipais, não tenham essa estrutura. Eu sinto que há uma provocação para que essas estruturas sejam minimamente criadas. Nós percebemos algum suporte
né, sendo ali ensaiado nas escolas. É um drama, é um desafio, mas eu sinto que há uma reação. Repito, ainda muito distante do que seria o ideal. Sim. Mas há sinais, Deise. Eu acho que há um avanço. Né? Devia-se haver mais investimento, acelerar mais esse processo, mas há sinais. E os sinais já devem ser celebrados. Né? Sim, com mesmo certeza. Que não possamos nos acomodar com eles, mas já devem ser celebrados porque eu acredito que há uma sensibilização social. E também no campo da educação, entre professores, gestores, escolares, eu acredito que tem essa sensibilização. Porque o desafio está ali, batendo a nossa porta, e nós precisamos fazer algo. E quando isso acontece, a gente se mobiliza de alguma forma para que as respostas possam aparecer. Então eu torço muito para que, a exemplo do Instituto Federal, nós possamos ter também nas escolas municipais e estaduais, cada vez mais, crescentemente, essas estruturas de apoio, de suporte para essas necessidades específicas, repito, dos estudantes que, ainda bem, estão chegando às nossas escolas. Certeza. E falando sobre o IF, que você aí está pontuando, né, que as inscrições estão abertas para novas pessoas que querem realmente fazer um curso técnico e também o ensino médio, eu queria que você explicasse como é que funciona a entrada no IF, como é que você se estrutura lá dentro. Por quê? Porque a gente ainda escuta, eu particularmente, eu já escutei pessoas dizerem que no IF, o governo criou o IFPB para gerar uma grande massa de pessoas com mão de obra barata. Então desse jeito todo mundo vai querer fazer um curso porque sai de lá, mas vai ser muito desvalorizado. E aí eu quero que você explique qual é o intuito do IFPB, qual é a linhagem de ensino-aprendizagem que vocês têm hoje. O IFPB, os institutos federais, eles foram criados em 2009, né? Na verdade 2008, mas instalados, uma lei de 2008, mas instalados a partir de 2009. É uma rede federal de educação, né? Que tem como objetivo o desenvolvimento da ciência e da tecnologia em nosso país. De fato, percebeu-se em 2008 que a ciência e a tecnologia avançava no mundo inteiro, nos países mais desenvolvidos, e o Brasil estava muito aquém, muito distante dessas metas, e isso não era um objetivo principal da educação no Brasil. Então, os institutos federais foram criados com esse propósito, de realmente preparar a nossa juventude e criar profissionais qualificados para o mundo do trabalho, sobretudo nesse campo da ciência e da tecnologia. E aí é uma instituição verticalizada. Nós temos os cursos de ensino médio, os cursos técnicos integrados ao ensino médio. Sim. Nós temos os cursos técnicos subsequentes ao ensino médio, que são aqueles cursos que são feitos por pessoas que já terminaram o ensino médio, fora do IFPB, por exemplo, e querem fazer um curso técnico profissionalizante. Então eles vão ao IFPB e numa seleção que há, eles então ingressam nesses cursos de formação técnica. Nós temos os cursos de graduação, né? Temos várias graduações no IFPB. Aqui em Patos nós temos 2 cursos de graduação, que é o curso de Engenharia Civil e temos o curso de Segurança do Trabalho, Tecnólogo em Segurança do Trabalho. São 2 cursos superiores no nosso campus, mas em outros campos espalhados pela Paraíba nós temos outros diversos cursos superiores, né? Medicina veterinária, educação física, música, vários cursos espalhados, engenharia elétrica, muitos cursos, vários campos do estado, Então, o estudante ele entra no IF, muitas vezes o foco dele é o curso técnico. É tipo assim, olha, eu não quero fazer uma graduação. Né? Eu quero concluir o meu ensino médio e trabalhar, ir para o mundo do trabalho, ter a minha independência financeira, organizar a minha vida financeiramente. Então eu quero sair com um curso técnico. Aqui em Patos nós temos 4 cursos técnicos. Nós temos informática, edificações, eletrotécnica e segurança do trabalho. São todos, Deise, cursos com uma demanda muito grande no mundo do trabalho. É óbvio, eu digo isso muito aos estudantes, é óbvio que você precisa ser um bom técnico, uma boa técnica. Você não pode fazer o curso técnico de qualquer forma, você tem que dar o máximo de si, aprender realmente, adquirir, assimilar os conhecimentos do curso técnico, através também de uma assimilação prática, com as aulas práticas, com o estágio prático, você assimila isso e você pode ir para o mundo do trabalho. Como um técnico em edificações, você vai fazer projetos de construção de casas, de pequenos prédios. Na área de eletrotécnica, você também faz os projetos eletrônicos das construções dos edifícios, que exige, né, a lei exige que esses projetos sejam feitos. Os técnicos em eletrotécnicas fazem. Segurança do trabalho são técnicos responsáveis pela segurança dos trabalhadores nas empresas, nas indústrias, no comércio.
Isso está crescendo, há leis que exigem essa regulamentação junto às empresas. Então, o técnico em segurança é aquele que coordena toda essa parte de segurança no trabalho das diversas áreas da indústria, da empresa, do comércio, etc. E tem o informática, que é a área mais popular, né? Que são aqueles técnicos que lidam com programação, instalação, manutenção de computadores, etc. Então, são todas as áreas muito valorizadas no mundo do trabalho. Ao contrário de ser uma mão de obra barata, pelo contrário. Se você é um bom técnico, uma boa técnica nessas áreas, você tem um mercado de braços abertos para acolher você. Nós temos no IFPB muitos exemplos de alunos egressos nossos, de alunos que terminaram os cursos conosco e que foram para o mundo do trabalho e que hoje têm uma vida muito decente, muito digna, com a profissão que lhe dá o necessário para organizar dignamente a sua vida. Então nós temos isso. Agora não, eu vou fazer o ensino médio com esse curso técnico integrado a ele, mas eu quero fazer uma graduação, inclusive, em outra área. Né? Na área de direito, de psicologia, de música, nutrição, fonoaudiologia, tantas e tantas outras áreas. Medicina veterinária, biologia. Nós temos muitos alunos nossos. Médicos formados em formação, médico veterinário em formação. Várias áreas nós temos ex-alunos nossos nesses cursos superiores. Ou seja, fizeram o ensino médio, saíram com diploma técnico, mas o curso de base, a formação geral do ensino médio, foi aquilo que, de uma certa forma, motivou para a sua formação superior. Então, diferente do que pode se pensar, o IFPB oferece esses dois nichos. Né? Um ensino médio de formação geral de excelente qualidade, porque nós temos um corpo docente muito bem qualificado, e temos a formação técnica também de uma excelente qualidade. Então, você não perde nada indo para o IFPB. Isso. Então, vai lá, faz sua inscrição, apresente a documentação necessária. O processo seletivo é feito através do processo de histórico escolar, com as notas do 6º, 7º e 8º ano, matemática, português, história e geografia, faz uma média anual, e aí há um ranking de 40 pessoas que serão selecionadas para esses cursos do IFPB. Perfeito, ótimo esclarecimento. Francisco, em termos de município, aqui na nossa cidade de Patos, como é que você enxerga a inclusão social? Nós estamos em tempo de política, né? E aí eu queria que você conseguisse explanar a sua visão a termos dessa inclusão social. O que é que você percebe que precisa melhorar? Patos, como todas as cidades do Brasil, né? Nós somos uma cidade de porte médio e somos uma cidade polo. Né? Nós estamos situados numa região central do nosso estado. Em torno de Patos você tem dezenas de pequenos municípios. Nós temos aqui muito próximos de nós 2 estados vizinhos, porque nós estamos na cintura do estado da Paraíba. Então o Rio Grande do Norte está muito próximo de nós. Pernambuco está muito próximo de nós. Então algumas cidades da fronteira Rio Grande do Norte, Pernambuco, estão muito ligadas também a Patos. É uma cidade com uma população flutuante, é uma cidade universitária com instituições de ensino, instituições privadas, instituições públicas, para as quais muitos desses estados mandam seus estudantes, seus jovens. Então é uma cidade com desafios muito próprios, não é, Deise? E a gente que é de Patos, que ama essa cidade, olha para Patos e vê o seu crescimento, né, quantitativo, né, o tamanho da cidade, a dimensão da cidade cresce e nos alegra, mas também as mazelas crescem junto, né? Infelizmente, as mazelas crescem juntos. Por exemplo, nós temos uma cidade com gravíssimos problemas de saneamento básico, né? E a gente sabe o prejuízo, o mal que isso causa para a saúde pública, para a ecologia da nossa cidade. Nós temos um rio que corta a nossa cidade, que é um esgoto a céu aberto, é um rio apodrecido. Isso me dói muito porque eu vivi a minha infância na zona rural, né? Eu nasci na zona rural e cresci lá até os meus 12 anos. E o Rio Espinharas cortava o lugar em que a gente morava. Eu me banhava no Rio Espinharas, eu pescava no Rio Espinharas, né? E mesmo na época da estiagem, sobretudo o 2º semestre do ano, que são esses meses em que não chove aqui na nossa região, os poços de água que permaneciam lá no rio eram poços com água limpa. A gente não bebia a água do rio, mas a gente tomava banho no rio, a gente comia o peixe do rio. E eu fico a imaginar que isso até os anos 80, final dos anos 80, eu vim embora para Patos em 1992, né? Então, há 30 anos atrás, um pouquinho mais, era assim. Agora, o rio lá, inclusive, no sítio em que eu nasci, é podre. A gente não suporta ficar muito tempo perto daqueles poços que estão lá, porque ele é podre, eles são podres pelo esgoto da cidade. É uma cidade sem tratamento dos seus esgotos. Então, isso é um caso seríssimo, que adoece a população, né? Que gera sérios problemas de saúde.
Nós temos uma cidade com um índice de pobreza muito grande. Nós temos alguns nichos periféricos na nossa cidade que são de cortar o coração quando a gente vê as pessoas na situação, as casas, o abandono em que elas vivem. Então, de fato, são desafios gigantes que precisam ser encarados pelo poder público. Nós temos também essa questão educacional. Acho que tem uma evolução, sim. Nós não podemos esquecer. Eu tenho muitos conhecidos, muitos colegas professores do município e que, apesar de suas queixas, dizem que houve avanços, né, na questão da estrutura da escola, da oferta da merenda, da própria valorização dos professores. Há uma valorização dos professores a partir de uma política que é uma política nacional também, que chega até o nosso município. Então há ganhos. Acho que a política das creches tem melhorado um pouco na cidade, muito aquém do que necessitava, né? Porque a gente precisava de muito mais creches nos nossos bairros periféricos, nos bairros mais populosos, para que as mães pudessem ter esse suporte. As casas são muito pequenas, a estrutura doméstica é muito conturbada. Então, se há um espaço mais adequado, em que há uma garantia, uma segurança alimentar, um cuidado didático com a formação dessas crianças, às vezes é muito saudável que essas crianças tenham esse suporte de educação já desde os primeiros anos de vida. Então, isso devia ser muito mais ampliado e está muito aquém do que necessitava realmente. Nós temos a violência, né? A violência ela é uma coisa que desafia as cidades do Brasil. A nossa não é diferente, né? A violência é um drama para todos nós, porque nós nos sentimos inseguros nas nossas próprias casas muitas vezes, não é? O índice de roubo, de assalto cresce na nossa cidade. Nós somos de um tempo, você também e eu, né? Não faz tanto tempo que a nossa cidade era uma cidade muito pacífica. Hoje nós temos uma cidade muitas vezes marcada por guerras de facções criminosas que de uma certa forma dominam os nossos bairros, as áreas da nossa cidade. Isso é triste, né? A gente perceber o crescimento dessas forças subversivas ao Estado, à legalidade da sociedade. Então são dramas que de fato impedem uma certa consolidação dos direitos humanos do cidadão, né? E da inclusão social, que eu acho que precisavam ser olhados com mais cuidado, com mais carinho pelos nossos gestores, né? Por aqueles que se propõem a gerir a nossa cidade, o nosso município, também por aqueles que devem acompanhar e fiscalizar isso, que são os nossos vereadores e vereadoras. Nesse tempo de eleição é importante que a gente esteja atento a isso, para escolher realmente as pessoas que têm esse compromisso, né? De fato, que tem uma história de inserção, de inclusão, de participação social e que tem esse compromisso de lutar para que a nossa cidade evolua, avance, cresça cada vez mais, para fazer de nós patoenses felizes. Exatamente. E o nosso podcast está chegando ao fim, né? Passa muito rápido o tempo, e eu quero que você deixe uma mensagem para as pessoas que estão nos vendo e nos ouvindo sobre o que é essa inclusão social e como nós podemos viver numa sociedade saudável. Bom, agradecer, Daisy, enormemente por esse convite, dizer que estou sempre à disposição para outras oportunidades. É muito bom estar aqui com você. A inclusão social passa também pela decisão de cada um de nós de nos agarrarmos à nossa própria existência, a fazer da nossa existência uma experiência da qual nós mesmos somos os protagonistas, né? Então eu não quero delegar ao outro o protagonismo sobre a minha existência. Sou eu que tenho que ser o protagonista. Sou eu que tenho que tomar as rédeas da minha existência nas mãos, né? E correr atrás dos nossos sonhos, dos nossos projetos, porque os desafios são enormes, mas nós não podemos desistir. Nós não podemos deixar que os empecilhos eliminem os nossos sonhos. Os nossos sonhos são essa força motriz que nos deve levar a acordar a cada dia e de enfrentar os desafios que sejam necessários para que eu conquiste os espaços que eu desejo. Isso é protagonismo social. E a inclusão social passa também por essa determinação de cada um de nós. Então não desista. Acredite nos seus sonhos. Não deixe que os empecilhos atrapalhem a esperança de ter uma vida mais decente, mais justa e mais igual. É isso que eu desejo para todos vocês e que vocês possam ter sempre esse espírito de superação, esse espírito de resiliência que deve caracterizar todo cidadão que quer tomar parte mesmo como protagonista e não como coadjuvante nessa sociedade em que nós vivemos. Que coisa linda, né, gente? Ai, me arrepiei agora, viu? De tão emocionante que essa mensagem ela pôde transmitir pra gente, e o sinal de esperança, que é isso que a gente sempre fala para as pessoas. Esperance.
acredite, tenha fé, né? Sempre numa vida melhor, em torno de uma vida melhor. E é isso que a gente deseja para todo mundo hoje, que ainda se sente excluído de uma sociedade que não é tão justa, né? Então, Francisco, estou aqui para agradecer a sua participação. Foi extremamente engrandecedor todos os conhecimentos que você trouxe para a gente em termos dessa inclusão social, principalmente agora que a gente está vivendo essa época de política, né? Que as pessoas elas precisam entender sobre esses direitos, esses deveres, né? Que todos nós devemos estar incluídos nesse processo ético, democrático, de saber escolher quem seria a melhor pessoa para desenvolver projetos, manusear melhor uma sociedade que ainda está muito doente, né? Então, agradeço muito a sua participação, espero que tenhamos outras oportunidades. Será um prazer. Então, gente, espero que você possa compartilhar esse programa maravilhoso pelas nossas plataformas digitais, @TV Sol Patos, no YouTube, Instagram e Facebook. E espero que você realmente esteja bem e fique bem com tudo isso que você aprendeu aqui hoje. Então, até lá! Sabe aquela energia potente que vem de dentro da gente? Na Paraíba tem. E aquela criativa que vira cultura, alegria e arte? Oxi, essa tá por toda parte. Do litoral até o sertão. Borborema, Brejo e Cariri. Esse brilha da nossa essência. Aqui é Paraíba, aqui é potência. Chegou o novo Tigo 8 Pro. A excelência tecnológica com novo e fascinante design. Esqueça tudo o que você já viu e venha conhecer a 8ª maravilha do mundo, melhor ainda. Venha para o mundo do bom gosto, da exclusividade, do luxo e da melhor tecnologia do mundo. Menos impostos, passagens mais acessíveis. Menos impostos, mais empregos. Menos impostos, mais oportunidades. Menos impostos, mais produção. Menos impostos, gás mais barato. De um lado, o governo da Paraíba corta impostos em todos os setores da economia. Do outro, tem mais emprego, mais oportunidades para quem quer trabalhar e produzir e descontos para quem precisa. Governo da Paraíba. Olha só, não é qualquer curso, tem um método. É uma mega experiência. Olha quanta gente aprendeu aqui. Ouvindo, Falando, lendo, escrevendo. E você ainda pode assistir a mesma aula aqui no CCAA online. Lembra? Quando você entrou aqui, você não falava nada. E agora eu falo mesmo. No CCAA, a convivência vira fluência e todos vivem juntos a experiência de se entender. CCAA, é assim que se fala. Bom dia! Quer saber o motivo de tanta alegria? Essa dupla perfeita pra você. Assine o combo BrisaNet mais Netflix e tenha muito mais diversão. Vem, Bob Esponja! Para proteger o seu voto, o sistema eleitoral possui várias camadas de segurança. A urna não tem acesso à internet, o que impede qualquer invasão. O código-fonte é verificado por instituições e especialistas independentes. A transferência de dados é protegida de ponta a ponta. Ao todo, mais de 30 barreiras garantem a segurança do seu voto e a integridade da democracia. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.